meu irmão, minha irmã. Terça-feira da sexta semana do tempo da Páscoa. Uma alegria estarmos juntos aqui para a nossa homilia diária. E quero acolher também quem me encontra pela primeira vez aqui nesse nosso canal do YouTube, Padre Mário Sartori. Acolher você que me acompanha pela TV Evangelizar também. Sejamos bem-vindos para esse momento, a homilia diária. O Evangelho de cada dia, o Evangelho que a Igreja prega a cada dia, no mundo inteiro. A gente vai aqui meditar juntos. Evangelho de hoje, João 16, do 5 ao 11, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, existe uma tristeza que é necessária. Jesus compreendeu a tristeza dos seus discípulos quando eles sabem que aquela é a última noite de Jesus. Eles sabem que Jesus vai ser tirado deles e de um modo violento, né? E eles estão tristes, mas Jesus diz: a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu digo: é bom para vós que eu parta. Então, é bom perder, é bom sentir essa tristeza. Se eu não for, não virá até vós o defensor, o Espírito Santo. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. A gente precisa criar espaço dentro de nós. O Espírito Santo está sobre nós, ele quer entrar, ele quer estar. Mas será que existe espaço dentro de mim para o Espírito Santo estar dentro de mim? Muitas vezes nós já estamos tão cheios de coisas, de afetos, de apegos, de vícios, de pecados, enfim. A gente precisa dar espaço, a gente precisa criar espaço. E Jesus está dizendo: é bom para vós que eu parta, é bom para vocês me perderem. E veja, se pode ser bom perder Jesus para criar espaço para o Espírito Santo, quanto mais qualquer outra coisa. E aqui está um jeito talvez da gente rezar a vida e rezar tudo aquilo que a gente tem perdido ou já perdeu. Às vezes a gente perdeu algo ou alguém e aí foi aberto um espaço dentro de nós, um vazio, que foi preenchido por amargura, por lamentação, por descrença, por tristeza, quando na verdade todo o espaço que vai sendo aberto dentro de mim, pelas coisas que eu perdi e que são boas, são amáveis, poderiam ser espaços para o Espírito Santo preencher. Então, perder Jesus, se até perder Jesus pode ter um lado bom, quanto mais perder qualquer outra coisa. Quero convidar você hoje, como você, eu, nós temos rezado as nossas derrotas, né? Como a gente tem rezado tudo que a gente perdeu, como a gente tem rezado os nossos fracassos, às vezes até os nossos fracassos morais, às vezes até os nossos erros mesmo. Talvez quando a gente fala de perder para criar espaço, a gente pode pensar na morte de alguém que a gente ama, num insucesso financeiro, mas às vezes a gente perde como consequência do nosso próprio pecado. A gente dá umas bolas fora, a gente planta, depois colhe, né? Abrir um espaço aí dentro de nós e vai ser preenchido pelo quê? Pela depressão? Pelo pânico? Por um cinismo? Por um ódio a Deus, ao mundo? Ou esse buraco eu posso consagrar e dizer: vem Espírito Santo, esse buraco agora é para você, né? Se tem alguma coisa que talvez a gente possa fazer de útil com a nossa dor, né? Seja ela uma dor injusta, seja ela uma dor da vida, seja ela uma dor do meu próprio pecado, é oferecer isso para que o Espírito Santo preencha, né? E quando o Espírito Santo vem de Jesus, ele demonstrará ao mundo e a cada pessoa em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. E aí Jesus mesmo explicou o que são essas coisas. Mas veja, quem convence, quem demonstra é o Espírito Santo. Por isso, meus queridos, nós precisamos tanto do Espírito Santo, porque na nossa evangelização pessoal, vamos colocar assim, na minha autoevangelização, existe um papel meu, que é a minha busca, é o meu esforço. Eu escolher estar agora escutando um padre na TV ou no YouTube, ao invés de estar escutando uma música mundana. Existe um lado que é meu. Mas existe um lado na minha autoevangelização que é do Espírito Santo. Quem completa essa obra em mim mesmo não é só o meu esforço.
É o Espírito Santo que vem sobre tudo isso. Por isso, meus amados, nós precisamos orar. Nós precisamos rezar. Nós vamos ter momento de oração. Você tem tido momentos de oração? Me responda, você reza quando? Você reza com que frequência? Qual horário você reza? Se você não sabe responder essas perguntas aqui, agora, rápido, você não tem vida de oração. E se você não tem vida de oração, você está bloqueando a sua autoevangelização. Porque, gente, escutar um padre e ficar assim, ó, verdade mesmo, hein? Nossa, mas fala, né? Eita, pena que fulano não tá aqui para ouvir. Concordar com tudo que eu tô te dizendo é importante? É, melhor concordar do que discordar. Você já andou um caminho aí, eu também. Mas se eu não pegar essa palavra hoje, se eu não pegar essas verdades hoje, que a minha inteligência agora está enxergando, a nossa inteligência está enxergando algumas coisas agora. Nós estamos enxergando na inteligência, certo? Nós vamos terminar esse caminho. E o término desse caminho se chama oração pessoal. Então você que me escuta todos os dias, você reza o que você escuta? Só concordar ainda não é rezar. Tira um tempinho, faça esse exercício diário, terminou a homilia aqui, você precisa de 5 minutos sozinho, em silêncio. Você precisa fechar os seus olhos, você precisa fazer o sinal da cruz e você precisa clamar, suplicar o que você entendeu. Você precisa se oferecer ao que você entendeu e você precisa louvar o que você entendeu. Clamar e suplicar, se oferecer a essa verdade, dar um eis-me aqui a isso e louvar isso, bendizer, amar isso. Muitos de nós não temos vida de oração e é por isso que o Espírito Santo não demonstra nem fortalece em nós. E pedir também o Espírito Santo para aqueles que nos ouvem, nos escutam, seja a nossa pregação, o nosso conselho, seja o nosso enviar a homilia do Padre no WhatsApp de alguém, é preciso rezar para que o Espírito Santo venha, porque existe uma parte da evangelização que não é humana, é o Espírito Santo agindo. Deus abençoe você. Que tal rezar um pouquinho agora? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.